Seguimos daqui repercutindo a sobretaxa de 50% anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre os produtos brasileiros. A medida atinge em cheio o agronegócio nacional, com setores como café, carne e suco de laranja entre os mais prejudicados. Para avaliar os possíveis desdobramentos, a gente conversa agora com o Igor Lucena, que é doutor em Relações Internacionais na Universidade de Lisboa e já está aqui ao vivo com a gente. Igor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol, Valteno, é um prazer estar aqui com vocês, mesmo a gente se tratando de um momento tão difícil para a economia nacional. Pois é, hoje o dia começou cheio, né? Na verdade, desde ontem, né? Desde ontem. O que você acha que é mais grave aí, hein, ô Igor? Olha, Valteno, primeiramente é importante dizer que grande parte do que a gente está assistindo, né, todas essas situações que nós vemos, tem um plano de fundo muito mais político do que econômico. O Brasil, ele tem déficits comerciais com os Estados Unidos, então falar de que os Estados Unidos está sendo prejudicado quando a gente olha todas as transações, entra muito mais na questão do pretexto. Mas o presidente Donald Trump quer atrair empresas brasileiras para os Estados Unidos e quer uma melhor situação econômica para as exportações americanas, que apesar de serem superavitárias com o Brasil, elas ainda sofrem muitos impostos. A gente sabe disso quando a gente importa qualquer coisa, o quão caro é no Brasil. Chega a dobrar o preço. Por outro lado, o que é muito negativo é que 50% de tarifas, e eu queria salientar principalmente suco de laranja e café, serão extremamente prejudicados. O café brasileiro é o café que mais é consumido nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles importam 80% do café que consomem. Então, a probabilidade dos nossos produtos agropecuários é muito clara. A gente vai perder competitividade, os produtos agro-brasileiros vão perder espaço no mercado americano, isso significa menos receita para os nossos produtores, significa menos investimento no agro, menos empregos no setor. É uma situação muito negativa. A gente não sabe quanto tempo essas tarifas vão ficar no ar, se o vice-presidente Alckmin vai fazer começar a sentar e negociar. A gente está vendo que o Brasil tem dois caminhos, né? Primeiro é sentar, negociar e tentar rapidamente acabar com essas tarifas. Isso a gente viu alguns países fazendo, principalmente a Índia, e o que seria muito positivo. Mas se o Brasil optar pelo caminho de retaliação, retaliar os Estados Unidos com mais tarifas, a gente vai ver ainda tarifas maiores, prejudicando ainda mais a economia. Lembrando que os Estados Unidos, eles importam do Brasil cerca de 3% de tudo que eles importam. É muito pouco, enquanto a gente exporta para lá mais de 18% de tudo. Então, o peso econômico das tarifas, do ponto de vista global, é muito maior em cima da gente do que neles. Eu não estou dizendo aqui, Valteno, muito menos de falar sobre a gente se curvar, mas a gente tem que entender o que é melhor para a nossa economia e, obviamente, o fato de que o Brasil não é o único país que está sofrendo isso. Existem sim fatores políticos, né? A própria carta do presidente americano cita a questão do presidente Bolsonaro, a questão do STF, que isso é muito mais complexo do que meramente uma relação econômica, porém, a nossa balança comercial, o nosso agro, os nossos empregos são extremamente importantes e a gente não pode deixar isso em segundo lugar. Então, acho que hoje vai ser um dia extremamente complexo. As empresas brasileiras no exterior afundaram no pré-mercado, vão continuar caindo e a gente fica em dúvidas, né? Porque o que vai acontecer? A nossa produção agrícola hoje, aqui no Brasil, ela é extremamente complexa do ponto de vista de onde vamos mandar. Não sei se a gente consegue passar o que a gente já produziu para outros países, isso seria difícil. E se a gente tiver uma produção que não vai ser tão exportada assim, pode ser que preços caiam no Brasil por uma questão de demanda interna, mas algo muito temporário. Então, de fato, é uma situação complexa e se ficar a situação como está, a gente só tem prejuízo para o agro brasileiro. Bom, Lucena, vocês, analistas internacionais, não sei se você se coloca nesse grupo, que disse que o Trump já vinha fazendo essas ameaças desde janeiro com relação a quem se alinhasse ao BRICS. Essa reunião que teve agora no Rio de Janeiro do BRICS, ela acelerou essas taxações? O que acontece é que o presidente Donald Trump colocou o Brasil no radar.
né, colocou o Brasil no radar, mesmo com essa reunião dos BRICS. O fato dos BRICS estar sendo visto por muitos, não só pelo presidente Trump, mas outros analistas, como um bloco anti-ocidental, pró-Irã, pró-Rússia. Então, isso de fato colocou uma espécie de alvo no Brasil. E as declarações do presidente Lula em não usar dólar, usar outra moeda, falar que não se deve investir na guerra, em armas, tudo isso vai muito contra as visões internacionais do que está acontecendo no planeta. Ixi, Mas, ou não digo nem a questão do mais impacta, do meu ponto de vista, é o julgamento das Big Techs. As Big Techs são grandes empresas que são apoiadoras do presidente Trump, têm o poder da Casa Branca à sua disposição, e quando a gente vê sendo julgados no Supremo Tribunal Federal, o presidente americano vê isso como uma ameaça à capacidade operacional dessas empresas no planeta e, obviamente, tenta também punir o Brasil por fazer esse tipo de regulação fora do Congresso, por meio dos tribunais. Então, a gente está vendo que é um conjunto de fatores que estão sendo aplicados como uma espécie de batalha entre visões do Brasil e visões dos Estados Unidos. Acho que é BRICS, STF, perseguição política, tudo isso está hoje na mesa do presidente Trump. Então, você vê que o conteúdo da carta mistura todos esses elementos e, no final, eles estão fazendo essas sanções como uma maneira de pressão para conseguir mais acordos comerciais com o Brasil. 21 dias, né, Carol, para poder sentar à mesa, tentar reverter. Ele disse que tem ali no último parágrafo da carta, tem uma sinalização ali de que é possível sentar e... Afinal, são 200 anos, né, professor Igor, de relações comerciais Brasil-Estados Unidos. Não pode, sim, acabar, né, Carol? exatamente, né? Professor, acho que é isso. Quer finalizar pra gente? Olha, Carol Valteno, eu acho que o presidente Trump tem uma política muito forte, muito radical. Não acho que isso vai ficar para sempre. O governo do presidente Trump vai passar, mas até que isso passe, todo mundo vai ter que dançar conforme essa nova música. O poder americano está com a previsão de chegar em 2035 a 30 trilhões, enquanto a China só 19, e o dólar vai continuar sendo a moeda internacional. Então não há aqui uma tentativa de fugir e tentar procurar outros parceiros em todos os sentidos. Acho que a gente tem que se acomodar e entender como a gente pode diversificar os nossos mercados, mas ao mesmo tempo entender como vai ficar essa relação que não pode, como você disse, Valteno, 200 anos se apagarem do dia para a noite. É isso, Igor Lucena, professor. Obrigada pela participação aqui com a gente, viu? Tenha um bom dia. Muito obrigado e um bom dia a todos.